ele identifica a pessoa fora do país, né? A taxinha de 200 e pouco, eu não sei quantos que tá agora, mas vocês podem pesquisar. E é importante lembrar, pessoal, que o visto pode ser só não garantir a entrada nos Estados Unidos. Ele apenas permite que você se dirija a uma fronteira, né? E solicite a entrada no país. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito de como vocês podem vir morar nos Estados Unidos legalmente. Porque tem muitas pessoas que estão perguntando isso para mim, né? Quais são as formas legais para vir morar aqui nos Estados Unidos? E tem várias formas que você pode vir, né? E ficar legalmente. Tem vários vistos, né? Tem o visto de turista, que você pode vir para passear, né? Tem o visto de estudante, visto de trabalho. E hoje a gente vai falar um pouquinho de cada um desses vistos. Espero poder ajudar vocês. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm medo de vir para cá, para os Estados Unidos, por causa do ICE, tudo que está acontecendo. Só que eu sempre vou falar aqui para vocês e quero lembrar. Eu não aconselho ninguém vir de forma ilegal. Eu sempre tô falando aqui e no Instagram, né, que tem várias formas para vocês virem legalmente. E é isso que eu aconselho vocês virem. Porque viver aqui ilegal não tá sendo fácil. Vocês veem o que tá acontecendo, né? Tem muitas pessoas indo embora, muitas pessoas com medo, muitas pessoas que nem tá saindo de casa e com medo do ICE, porque tem muitas pessoas que também tá com carta de deportação, tem muitas pessoas que não deu entrada em processo, então é complicado, né? Complicado viver num país assim com medo, né? Mas tem várias formas de você conseguir vir legalmente. E não acha que é impossível, né? Porque tem muitas pessoas que, não vai, porque é impossível, porque olha a situação como que tá. Gente, eu falo pra vocês, vem da forma certa que tudo vai dar certo. Eu não aconselho vocês virem dessa forma, porque tudo que tá acontecendo, né? Mas eu não sou responsável pelas decisões de vocês. Então, se vocês virem com visto com a intenção de ficar, vocês vão ter as suas consequências, né? Mas, se isso acontecer, antes que a permanência vence, vocês procuram um advogado para tentar mudar seu status, não ficar de forma ilegal, né? Porque chegando aqui também tem várias formas que vocês podem se legalizar, né? Mas cada caso é um caso, então por isso que eu sempre falo, procura um advogado, né? Não posso falar para vocês, vem, né? Aquele jeitinho brasileiro, como que fala, vem e depois vê no que vai dar. Não, né? O meu caso foi esse, mas eu não aconselho vocês. Mas vamos indo que tudo vai dar certo, né? O importante é vocês procurar um advogado antes que a permanência vence, porque depois que vence, só Deus na causa. Vamos lá. O que devo fazer? O que eu preciso fazer? Quais são os documentos? Como iniciar? Né, como começar, eu não sei o que eu faço, como dar o primeiro passo para mim conseguir um visto, conseguir ir de forma legal. Ok, primeira coisa que vocês têm que fazer é tirar o passaporte, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o passaporte. Eu vou falar o que é o passaporte. Gente, tem muita gente que não sabe o que é o passaporte, então eu vou explicar. Para quem sabe, ok. Para quem não sabe, né, porque eu também não sabia o que era um passaporte, depois que eu fiquei sabendo. Então, pessoal, o passaporte é um documento oficial de identificação internacional emitido por um país para os seus cidadãos. E ele serve para quê? Ele identifica a pessoa fora do país de origem, né? E ele contém o nome da pessoa, data de nascimento, nacionalidade, a assinatura e outras coisas. Então, pessoal, o passaporte, ele permite as viagens internacionais, funcionando como uma autorização para entrar e sair do país estrangeiro. E nesse passaporte registra as entrada e saída,
os carimbos e visto mostram quando e onde a pessoa passou pela fronteira. Então, para quem quer vir para os Estados Unidos, né, você que é brasileiro, quer vir para os Estados Unidos, você sim vai precisar do passaporte, né, e do visto americano para poder ter acesso aos Estados Unidos. A pergunta é, como eu faço para tirar o passaporte? Bom, eu vou tentar explicar da forma que eu fiz, né? Claro que eu não vou saber muito, né? Porque foi meu assessor que fez tudo pra mim, mas enfim. O passaporte, vocês ir na Polícia Federal, vocês podem ir lá tirar todas as informações, né? Como vocês faz para solicitar. Porque eu acredito que também online vocês conseguem, né? Eu lembro que eu paguei uma taxa, né, por pessoa, eu acho que foi uns 280 mais ou menos, não lembro mais ou menos quantos que foi, mas é mais ou menos isso. Acho que 250, 280, né, por pessoa. Então você pode ir lá na Polícia Federal, tira as informações, né, antes de fazer preencher o formulário, né, que vocês têm que preencher um formulário. E aí depois eles agendam para vocês, né, ir lá pessoalmente para tirar foto, fazer, eu acho que é biometria, essas coisas assim. Então, você tem a taxinha para pagar também. E o meu passaporte foi com validade de 10 anos, né? O da minha filha ficou com validade de 5 anos, por ela ser de menor, né? Aí, quando ela completou os 18 anos, aqui ela foi e renovou o passaporte dela, né? Teve que fazer outro. Então, é assim que funciona, né? A taxinha de 200 e pouco, eu não sei quantos que tá agora, mas vocês podem pesquisar, né? Pelo site da Polícia Federal, tirar todas as informações antes de solicitar o passaporte, né? E para quem tem criança de menor, né? Quer viajar sem o pai ou o pai viajar sem a mãe, né? Tenta entrar em acordo para poder fazer esse tipo de autorização para vocês não ter problemas futuramente. E pessoal, como a minha filha ela era de menor ainda, então eu procurei saber também, porque no passaporte dela eu deixei autorizado que o pai dela poderia viajar com ela, sem mim, e eu poderia viajar com ela sem ele, né? Então já tava essa autorização no passaporte. E além dessa autorização no passaporte, né, a gente também fez uma autorização no cartório, né, onde ele autorizou também eu poder viajar com ela, né, sem precisar de ele ir lá ter que ficar autorizando, porque já tinha no passaporte e já tinha esse aí pelo cartório. Então, quando a gente foi na Polícia Federal, quando eu fui na Polícia Federal, ele foi também e autorizou. Aí depois que você fez todo esse procedimento aí com o passaporte, né, você já pode dar entrada no visto americano, né, é onde você vai fazer online mesmo e também vai agendar para ir lá no consulado, né, você paga. Eu não sei quanto que tá o visto americano, na época eu paguei 500 para mim e 500 para minha filha, então ficou 1.000 nós duas. Então, você agenda lá, né? Aí, no dia, vocês vão lá para poder fazer a entrevista pessoalmente, né? No meu caso, como minha filha era de menor, eu não precisava levar ela, mas eu levei, né? Só que a entrevista só foi comigo, não foi com ela. Então, foi uma entrevista bem tranquila, né? E aí deu certo, passei na primeira, graças a Deus e graças ao meu assessor também, né? Para quem tá perguntando qual era a assessoria, infelizmente ele não tá mais trabalhando nessa área, né? Tentei entrar em contato com ele, mas infelizmente ele falou pra mim que não tá trabalhando mais nessa área, né? Então por isso que eu não indiquei ele pra vocês. Então, pessoal, eu vou estar falando pra vocês alguns vistos, né, que o visto mais conhecido é o visto de turista, né, dessa forma que eu falei pra vocês. Tem também o visto de estudante e o visto de trabalho, que a gente vai estar falando mais pra frente, né. Eu tô olhando aqui um pouquinho pra baixo porque eu anotei muitas coisas pra não
esquecer, né? Porque é muita coisa aqui. Então, o visto de turista, ele pode ter a validade até 10 anos, né? No meu caso, quando eu fui tirar meu visto de turista, turismo foi para 10 anos, né? E é importante lembrar, pessoal, que o visto pode se só não garantir a entrada nos Estados Unidos. Ele apenas permite que você se dirige a uma fronteira, né, e solicite a entrada no país. É tipo assim, quando você chega na imigração, você já comprou a passagem, né, já tá lá para embarcar lá na imigração. Então, quando você passa lá para fazer a entrevista com a gente, ele que vai determinar o período que você vai permanecer, que geralmente é de 6 meses, né? Mas às vezes, eu não sei, depende da sua entrevista com ele lá, ele pode autorizar para 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque eu não sabia disso, né? E meu medo era esse, tipo, de estar lá, né, no aeroporto, passando na imigração, e chegar lá o agente, tipo, não me aprovar, né? Porque depende do que acontece, eles nem autorizam você entrar, então você tem que voltar. Então, a minha autorização, né, minha permanência, que eu poderia ficar, foi para 6 meses. Então, você tem que tomar muito cuidado também, porque geralmente, quando eles autorizam 6 meses, claro que se você vai passear, você não vai ficar 6 meses, né? Então, na primeira vez que eu vim, que foi em 2019, eu fiquei 1 semana. Então, se eu tivesse ficado 6 meses, eu ia retornar para o Brasil. Depois, se eu decidisse voltar, tipo, exemplo, eu voltar menos de 1 ano, voltar aqui para os Estados Unidos para passear, meu, ia ser muito difícil, porque eles iam me chamar na salinha e perguntar por que eu passei todo esse tempo lá, se eu tinha família. Eles começam a fazer um monte de pergunta, como eu sobrevivi. Então, assim, vocês têm que tomar muito cuidado, né? Quando eu vim para passear e ficar muito tempo, porque vocês têm que comprovar, né, como que vocês fez para sobreviver, né, da onde vocês arrumou dinheiro para ficar todo esse tempo, esses 6 meses. Então tem que tomar cuidado. Então eu tô falando o que eu presenciei, né, o que eu vi também no dia da entrevista na imigração, né, e tipo, algumas coisas que eu sei. Se eu tiver errada, né, pode deixar aí nos comentários. Se alguém sabe, né, informar melhor, pode deixar aí nos comentários, pode ficar à vontade, né? É apenas o que eu presenciei no momento, né? Foi isso. Porque no dia que eu passei na imigração, eu vi que gente que realmente eles não autorizou 6 meses, foi menos de... Teve uma pessoa que foi 1 mês. Então, tem que tomar cuidado. Então, pessoal, lembrando, visto de turista é para passear, é para turista, né? Quem vem para os Estados Unidos com visto de turista não pode trabalhar, né? Ai, mas eu conheço pessoas que chegam aí, trabalha, tal. Ok, chega aqui, tem muitas pessoas que fazem muita coisa errada, né? Então, mas eu tenho que falar a forma certa para vocês, né? Falar o certo, né? Tem pessoas que chegam aqui e realmente trabalham, mas sabe que não pode, né? E essas pessoas, elas sabem do erro e vai assumir o risco, né? Vai assumir as consequências. Então, é uma coisa que eu falo pra vocês, visto de turista é pra passear, né? Agora, se você vem com visto de turista e tem a intenção de ficar, tenta procurar um advogado de imigração antes de vencer essas permanências que eu falei de 6 meses, para vocês não ficarem ilegal no país, entendeu? Porque aí fica tudo mais difícil. Então, vocês vindo com o visto de turista a decidir ficar, entre em contato com o advogado para ver o que pode fazer com o seu caso, para ver se você pode estender o visto de turista mais para 6 meses, né? Que tem essa possibilidade, né? Mas gera custo, né? Então, vocês têm que ver certinho, porque vocês também não podem ficar renovando, né? Ou se não, para ver se vocês entram em algum status, né, em algum processo imigratório. Aí isso é só com advogado. Felizmente eu não vou poder ajudar vocês, porque cada caso é um caso.
pessoal, como eu havia falado para vocês, existe vários vistos. EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, H1B, L1, tem o visto também de casamento, né? Que é o visto K1, né? Então, exemplo, a pessoa vem pra cá, né, com visto de turista, pra passear. Às vezes tem família aqui, vem pra passear e tal. Acaba conhecendo um americano. Tem várias formas de conhecer um americano. Tem essa possibilidade, né, que tá muitas pessoas aí tendo, né, essa sorte, né, infelizmente. Eu não tive essa sorte. Mas enfim, né, antes que vocês falam, ai, tá aconselhando a pessoa a ir aí atrás de americano pra casar. Não, tô aconselhando nada, eu tô falando das possibilidades, né. A pessoa vir pra passear e conhecer um americano, isso tem uma possibilidade. Então, ela vai embora, né, para o país de origem, né, e o americano dá entrada no processo, que é o visto K1, que é pessoa que vai casar, não casou, né. É um visto de noivo, né, para quem ainda não casou, mas vai casar com cidadão americano, entendeu? Então, tem essa possibilidade também, né? Também tem a possibilidade de pessoas que tá aqui, né, e encontra um americano, se apaixona e dá certo, entendeu? Se for de forma legal, ok, tá tudo certo. Agora, se for forma ilegal, né, porque tem muitos coisa errada pra cá, né, e aí eu não aconselho esse tipo de coisa, né, então vocês têm que vigiar aonde vocês estão entrando, né, tomar cuidado e vigiar, mas tem essa possibilidade de casamento com americano, sim. Agora, pessoal, vamos falar do visto de estudante, né? Que é uma autorização para estrangeiros estudarem em escola, universidade, fazer curso aqui dentro do país, né? Então, existe dois tipos de visto, né? Um deles é aquele que você pode retornar para o Brasil, retornar ou visitar outros países no seu período de férias escolar, né? Diferente do outro que altera o status aqui dentro dos Estados Unidos, né? Pessoa que vem e quer mudar o status para visto de estudante. Então, esse tipo, ele fica mais ou menos, a gente fica mais ou menos preso, entendeu? Sem poder retornar pro país de origem. Quer dizer, retornar você pode, né? Você não pode voltar para cá, porque antes de voltar para cá, você tem que aplicar lá no consulado americano para o visto de estudante e não o status de estudante. Então tem tudo isso. Tem que tomar cuidado, né, para não fazer coisa errada. Então, pessoal, esse visto de estudante, não existe um tempo limite para a renovação desse visto, ok? Então, se você veio para estudar, fazer um curso de inglês e você quer dar sequência na sua vida acadêmica, aqui nos Estados Unidos, você pode fazer uma faculdade, você pode fazer um mestrado, enquanto fizer sentido para a sua vida acadêmica e profissional. Porque um dos motivos do visto de estudante, às vezes, ele ajuda você a chegar a um visto de trabalho, né? Porque cursos superiores, como faculdade, mestrado e etc., ele permite aplicar para um estágio remunerado, aonde você pode trabalhar para uma empresa que futuramente aplica para um visto de patrocínio. Então, eu sempre aconselho vocês procurar um advogado, dar uma olhadinha no site da instituição, para você encontrar todos os valores e dar uma pesquisada melhor, né? Tirar todas as suas dúvidas por lá. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do visto de trabalho, né? Eu vou falar um pouco do que eu pesquisei, porque eu não sou especialista
nessas coisas aí de visto, não. Por isso que eu sempre falo para procurar um advogado, né, para tirar a dúvida de vocês. Mas como eu pesquisei algumas coisas, eu vou passar para vocês, né? Se eu tiver errado, se tem alguma pessoa aí que sabe informar melhor, pode deixar aí nos comentários com detalhes, né, explicando que todo comentário é bem-vindo. Então, o visto EB1 é uma categoria de visto de trabalho baseado em empregos para os Estados Unidos, voltado para a pessoa com habilidades extraordinárias em áreas como ciência, artes, negócios ou atletismo, que buscam residências permanência, como o Green Card, né? É considerado um dos prestigiados e mais rápido para obter o Green Card. Umas palavras difíceis que às vezes eu não consigo falar. Então, pessoal, tem o visto EB2, que é um tipo de visto de imigração dos Estados Unidos, ou seja, para residente permanente, né, com Green Card, voltado para profissionais qualificados com alto nível de instrução ou habilidades excepcionais. Então, pessoal, eu falei só um pouquinho, né, desses vistos, mas tem vários outros vistos também. E pessoas que estão aqui também, né, que veio de visto e não deixou vencer a permanência, entre em contato com o advogado, que tem várias formas de se legalizar também, né? É só procurar se informar e ver em que status você consegue se encaixar, né? E também tem para crianças, né, com menores de 21 anos, que tem o estado juvenil, o abandono de pais, né, que você chega aqui também, você procurando um advogado e se informa para ver se seu filho consegue se encaixar nessa lei do estado juvenil, né, que dá direito a um green card também. Então é isso, pessoal. Eu peço desculpa porque hoje eu não tô muito bem, minha garganta tá doendo, tô um pouquinho cansadinha, mas espero que esse vídeo possa ajudar vocês, né? Umas pessoas pensam que é impossível, mas para Deus nada é impossível, né? Basta ter fé e acreditar. Se você tem um sonho, você tem que correr atrás, você tem que colocar metas, né? Você tem que arrumar algumas estratégias para alcançar esse sonho, porque é fácil? Não é fácil. Eu não vou falar pra vocês que é fácil, porque nada nessa vida é fácil. Mas quando a gente tem um sonho, a gente tem um propósito, a gente consegue alcançar, né? Nada é fácil, né? Não tem como falar que é fácil. É a mesma coisa quando a gente tá acima do peso e a gente quer emagrecer. E aí, como eu vou falar pra você, vai na academia e você emagrece. Não é assim, né? Porque tem todo o processo, né? Você tem que mudar a sua alimentação, não é só ir na academia. O que adianta ir na academia e não se alimentar de forma correta, né? Então você tem que mudar a sua alimentação, você tem que parar de comer doce, parar de comer as besteirinhas, né? E focar no seu objetivo. Então, é a mesma coisa, se você tem esse sonho, se você quer morar legalmente nos Estados Unidos, você tem que começar por onde? Pega um caderno, anota tudo que você quer, né? E começa a fazer o quê? Economizar, entendeu? Ai, Michele, porque não é fácil, porque eu não tenho dinheiro, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, eu falo pra vocês, quando eu fui atrás, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada na minha conta, eu só tinha um sonho e levei um não, que eu fui pesquisar, né, e levei um não. Mas depois que eu fui procurar saber o que eu precisava, como que eu poderia tirar meu visto, né, como provar pra imigração, né, que eu tinha condições de ter o visto, de passear. Aí, quando eu peguei todas essas informações, eu fui correr atrás. Então, é isso. O primeiro passo é orar e colocar na mão de Deus, que vai dar certo. Vai na fé que vai dar certo. Depois, economizar. Economiza, gente, bastante, que também vai dar certo.
Segundo passo é tirar seu passaporte. Tira seu passaporte, dando certo, economizando, guardando dinheiro, vocês vai dar entrada no processo, né, no visto, se for um visto de turista, se for um visto de trabalho, se for um visto de estudante, né, procura entrar em contato com o advogado, tirar todas as informações para vocês poderem vir de forma correta, ok? E se vocês decidirem de vir de outra forma, né, que eu falo que eu não aconselho, que com a intenção de vir com visto e ficar, não deixa a sua permanência vencer. Entre em contato com um advogado antes de vencer a permanência de 6 meses, né? Não o visto de 10 anos, mas sim a permanência de 6 meses, para vocês não ficarem ilegal no país, porque é o que vocês estão vendo, né? O ICE tá aí, tá pegando, né? E tá muito difícil para todos nós, né? Então, encerro o meu vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Bom, se eu falei alguma coisa errada, comenta aí. Se eu não tirei todas as dúvidas, deixa aí nos comentários, né? Eu falei um pouco do que aconteceu comigo, como eu consegui, né, meu visto. Dei algumas dicas para vocês, espero que vocês tenham gostado, né? Para quem não me segue lá no Instagram, eu estou como o Vlog da Michelle, e aqui no YouTube. Curtem, comenta, compartilhem, ativem o sininho, se inscreve aí no meu canal. Um beijo para vocês, que Deus abençoe, que Deus realize todos os seus sonhos e que vocês sejam muito felizes. Bye!